Primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 46. Convido você a ler comigo, acompanhar os versos 2, 3 e 4. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Verso 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Eu e você conhecemos a história de José, que recebe pela grande porção do livro de Gênesis. Nós entendemos a relevância dessa história. Uma história de tirar o fôlego, com altos e baixos, com reviravoltas, com decepções, com sofrimento. Esse filho primogênito de Raquel, considerado o favorito de toda a sua casa, imprudentemente pelo seu pai Jacó, ele é tido como morto depois que os irmãos tramam contra ele, jogando num poço seco, e numa ideia infame de alguns deles, dizendo: é melhor a gente não matar, vamos vendê-lo como escravo. Por muitos anos, Jacó acreditou que o seu filho José havia sido despedaçado por algum animal selvagem no caminho, na estrada. A roupa, sinal do seu favor, havia sido levada pelos irmãos manchada de sangue, e com esse gesto eles estavam insinuando que esse menino tinha morrido. Existem algumas coisas que a gente não compreende, existem algumas perguntas que nós formulamos ao longo da nossa vida, da nossa experiência, e elas ficam sem resposta. Você e eu, ao lermos o livro de Gênesis, nós vamos perceber que Deus se comunicava com os patriarcas de maneira direta. No exercício profético, Deus se comunicava com eles, falava com eles através de sonhos e de visões. Houve momentos em que o anjo do concerto, o próprio Deus, tomou uma refeição nas tendas de Abraão. Você sabe, conhece essa história. Você sabe que a aliança foi confirmada ao filho Isaque e ao neto Jacó. E várias vezes Jacó foi abordado por Deus numa comunicação direta entre os dois. Num dos eventos marcantes na história desse patriarca foi quando travaram uma luta no Vale de Jaboque. Eu e você sabemos disso. A ele foi confirmada os símbolos da aliança, foi confirmado que o plano ainda estava em vigor, e através dele Deus cumpriria a promessa que havia inicialmente feito a Abraão. Eu e você conhecemos isso. Mas as perguntas que passam pela minha cabeça quando eu leio essa história é: por que Deus, se comunicando direto com Jacó, deixou ele tantos anos sem saber do real estado do seu filho José? Por que tantos anos Jacó acreditou que José estava morto e Deus nem para dar uma pista para ele, dizendo o seguinte: fica tranquilo? Ele sofreu os estágios do luto, uma dor que não passava, uma saudade sem fim, e só depois que os irmãos vão ao Egito e José se dá a conhecer, e todo aquele drama envolvendo o retorno às campinas da casa de Jacó, a volta ao Egito levando Benjamim. Eu e você conhecemos a história, não é disso que nós vamos tratar hoje. A pergunta é: por que Deus deixou Jacó, a quem ele amava tanto,
sofrer por tantos anos sem dar uma pista que a causa do seu sofrimento era uma causa irreal? Essa manhã é possível que eu esteja falando para algumas pessoas que tenham perguntas formuladas em suas mentes, para as quais Deus ainda não ofereceu nenhum tipo de resposta. Algumas coisas que você traz consigo desde a sua infância, desde a sua formação, algum trauma, alguma curva mal feita, alguma notícia horrorosa, alguma decepção gigante, e você diz dentro de si, por quê? Por que será? Para perguntas não respondidas, nos resta apenas a orientação de Deus e que nós devemos confiar nele. Confie em Deus. Foi depois que José se deu a conhecer aos irmãos, que aí sim Deus falou com Jacó, dizendo, fica tranquilo, vai para lá, você vai encontrar José e ele vai fechar seus olhos. Por que não antes? Essa é uma das perguntas que eu vou fazer quando chegar lá. Mas você tem as suas próprias. Por favor, ainda que você não saiba exatamente pelo que você está passando, quais as razões, confie em Deus. Confie em Deus. O abraço destes dois, sinceramente, é uma das cenas mais emocionantes das Escrituras. Você consegue imaginar o pai abraçando um filho que ele julgara estar morto há muitos anos? Você consegue imaginar José descendo da sua carruagem como o homem mais importante abaixo do faraó, indo ao encontro do pai, correndo e se lançando aos braços do pai, os dois? A palavra que a Bíblia utiliza nesse abraço e no choro denota muita emoção. Eles se abraçaram e choraram longamente. José não sabia se um dia reencontraria o pai, e Jacó muito menos, imaginando que a morte havia roubado seu filho. Foi um choro longo, doído, mas foi uma cena realmente incrível. Existe um autor, psicólogo, de um livro chamado Toque, a Ciência da Mão, do Coração e da Mente, Dr. David Linden. E ele, no seu livro, ele fala da importância do toque para o desenvolvimento da inteligência e das capacidades, das habilidades cognitivas. Nós temos 5 sentidos, e um deles tem que ver com o tato, envolve a sensibilidade, quando você toca em algo ou alguém, ou quando alguém toca você. E neste livro, ele aponta aqui algumas vantagens e alguns dos impactos do toque, do tato, na vida de um ser humano. A primeira coisa, segundo o Dr. David, é que tocar os outros facilita o processo de comunicação. Segundo estudos, através do toque, você aumenta a eficiência daquilo que você quer dizer em 78%. Como alguém disse, um abraço vale muito mais do que apenas conte comigo. Abraçar uma pessoa comunica mais do que você apenas dizer a ela, olha, estamos juntos aqui. A força, o poder do toque. O toque tem efeitos positivos sobre a saúde física e mental. A pele, a minha e a sua, com as suas terminações nervosas, tem múltiplos receptores que se conectam diretamente ao cérebro. A ciência tem provado que quando alguém recebe um toque amigável, o cérebro reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, tocar e ser tocado alivia o estresse. O poder de uma massagem, por exemplo, ela não se dá apenas porque há um certo relaxamento muscular, porque eles tocam lá em lugares que está meio travado. Não, o próprio toque, a mão de alguém, isso um aparelhinho não consegue fazer. Isso aumenta o sistema imunológico, as defesas do organismo. Você imagina só, um dispositivo aparentemente tão simples. Foi, através de alguns estudos, estabelecido que as massagens são um meio eficaz de reduzir a enxaqueca em mulheres mais do que os analgésicos. Maridos? Né? Aparentemente os sinais táteis chegam ao cérebro antes dos sinais de dor. Fantástico, não? Faz um curso aí, companheiro.
Terceira razão que o Dr. David coloca em seu livro: o toque melhora as relações entre as pessoas. Tocar os demais é um meio de conseguir uma conexão mais genuína com os outros. As pessoas tendem a perceber como mais honestas e afáveis aquelas que lhe dão um suave toque no antebraço. Também são mais dispostas a cooperar umas com as outras quando há toque. Equipes de esporte, a quarta razão é que o toque melhora o desempenho. Equipes esportivas têm mais sucesso quando seus membros se abraçam ou batem as mãos depois de uma vitória parcial. Quem joga vôlei sabe disso, né? Aquele toquezinho, esse toque diz assim, tá tudo certo, vamos lá, vamos continuar. E a comemoração de um gol também, né? Quão sem graça seria se não viesse todo mundo, pulasse em cima, fizesse aquele toque. Diz que melhora o desempenho. Quinta razão, fortalece os laços. Contato físico está diretamente relacionado à produção de ocitocina no cérebro. Essa substância aumenta a sensação de bem-estar e felicidade, e é por isso que as relações humanas, em particular no casal, o toque desempenha um papel importante para se sentir bem um com o outro. Um dos sinais de que o casal está feliz tem que ver com a quantidade de contato físico que eles mantêm. E o vínculo ganha cada vez mais intensidade e profundidade com o toque. O contrário também é verdade. A dor da separação, a internet tem facilitado algumas coisas. Eu me lembro, no período da faculdade, que ao ligar para casa, fazendo ligações a cobrar, né, usando o 21, 9021 48 32 46 25 33. Esse era o número, né, que eu usava lá em casa para falar. E ao falarmos e conversarmos, né, às vezes o meu pai, preocupado com as contas, dizia, vai dar cara a conta, né? Vai dar cara a conta, ligação a cobrar era terrível. Alguns de vocês vieram para cá, alguns bons anos atrás, quando para fazer uma ligação para o Brasil era uma complicação danada, se comprava um cartão, não era? Se comprava um cartão e esse cartão você usava ou num telefone público ou no próprio telefone de casa usando aquela carga. E aí o negócio, enquanto você ia falando, né, o negócio ia avisando que o tempo estava acabando, era um desespero, não é? Estávamos noivos, Giane tinha vindo para cá na conferência geral de 2005 para cantar com o Novo Tom e eu morava em Porto Alegre, nós ainda, né, estávamos nos preparando para casar. E a coitada, com pouco dinheiro que ela trouxe, ainda foi lá e comprou um cartão desses para ligar para mim, né? E era um desespero, porque falta um minuto, eu digo, eita, né? Aí depois a internet popularizou um pouco essa questão aí de a gente poder conversar com as pessoas, aí começamos a usar, né, um recurso aí do MSN, alguns nem sabem o que eu estou falando, né? Mas aquela musiquinha de quando a mensagem chegava, não era? Essa musiquinha. Aí facilitou um pouco, aí surgiu o Skype com aquela câmera e você conseguia ver, lógico, a velocidade da internet meio ruim, né? Dava aquelas coisas assim, mas já dava para ver, né? Era um negócio extraordinário. Hoje, com o telefone, os smartphones, você tem aí o WhatsApp em ligação de áudio, ligação de vídeo, você consegue fazer tudo isso aí em tempo real. Isso tudo ajuda e facilita, mas não substitui o quê? O toque. Quão poderoso é o toque. A ausência disso torna a vida de alguns de nós uma vida mais difícil e dolorida. Alguns de nós com certos bloqueios, ou por uma incapacidade pessoal, ou por o rebote de algum trauma, ou pela limitação da própria distância das pessoas que nós queremos bem, temos muita dificuldade em administrar as consequências de uma demanda não atendida. Nós precisamos tocar e ser tocados para sermos emocionalmente sadios. Esses últimos 2 anos deram uma série de lições para nós. Nós vimos, especialmente nos primeiros meses, naquela grande crise de mortes na Itália, histórias horrorosas de pessoas que perderam seus queridos e não tiveram condições de sepultá-los, não é? De uma última despedida, como se o ciclo do luto não se houvesse fechado, não é? Perdi um amigo há 3 anos atrás e passei na frente da casa dele
alguns dias atrás, e eu não consegui absorver a ideia ainda de que esse amigo não está mais vivo, porque eu não estava lá, eu não vi, e eu sei que eu devo estar falando para algumas pessoas que vivem algo semelhante, como se as coisas não estivessem ainda no seu devido lugar, pela ausência da presença e do toque, mesmo sendo um corpo inerte e ainda gelado, a ausência do toque, é como se isso não tivesse equacionado ainda. Há em visão profética, um episódio que está diante de nós, registrado nos últimos capítulos de o livro O Grande Conflito. Esse episódio sempre mexeu muito comigo. Faço aqui um incentivo, se você tiver um tempo hoje, depois da vigília, no final de semana, ou quem sabe essa semana, dá uma olhadinha. Existe a descrição, num dos últimos capítulos de O Grande Conflito, do encontro entre Adão e Jesus. Eu e você cremos na volta do Senhor Jesus Cristo, eu e você cremos como igreja adventista que haverá uma ressurreição de todas as pessoas, e que haverá, como nunca antes na história da humanidade e do universo, uma reunião entre todos os salvos reunidos no mesmo lugar, no mesmo dia, no mesmo evento. E este dia será marcado pelo encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que aquilo que foi roubado das mãos de Adão, a partir do momento em que ele peca, este domínio do planeta será retomado de uma vez por todas. E Adão, ele será distinto de toda a raça humana. A senhora White faz uma descrição dizendo que a sua estatura será elevada um pouco acima de todos os restantes, né? Moradores deste planeta e resgatados. E quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, depois da ressurreição, depois do arrebatamento, a senhora White vê em visão que os salvos estarão reunidos num quadrado perfeito em torno da figura de Jesus Cristo. E haverá ali o encontro entre os dois Adões, o primeiro e o segundo, o Adão original, criado, e o segundo Adão, né? Que é um título que Paulo utiliza para se referir a Cristo numa das suas cartas aos Coríntios. E estes dois estão ali. E haverá o momento em que Cristo abrirá os braços, dando as boas-vindas a Adão ao Éden restaurado. E quando Cristo abre os braços para receber Adão, ela em visão o vê, não indo ao encontro de seu peito, mas se prostrando aos seus pés. Porque no gesto de abrir os braços para saudá-lo com um abraço, ele vê as marcas do seu pecado. Ele, segundo a serva do Senhor, sofreu por 1000 anos, né? Ele viveu 930 anos, segundo o relato de Gênesis, ele viveu quase 1 milênio sofrendo, inclusive a chacota, o escárnio das pessoas, dizendo que ele era o responsável por tudo aquilo. Ele viu em cada flor que murchava, em cada árvore que sofria os danos, as consequências do pecado, a maldade se alastrando. Ele foi consumido por um remorso ao longo de toda a sua vida. A morte para Adão foi quase um presente, não é? E agora, quando ele reconhece algumas coisas no Éden, a mais bonito porque foi restaurado, foi melhorado, e ele vê o seu Salvador abrindo os braços para saudá-lo, ele se lança aos pés dele, agarra as pernas de Jesus, não é? E ele diz: digno, digno é o Cordeiro. E o grupo de salvos, que pela graça de Deus eu e você pertencemos, estará ali à volta e vai se unir a Adão. Digno, digno é o Cordeiro. Mas há neste momento o toque entre os dois Adões. Um toque que havia sido perdido. Na viração do dia eles caminhavam se tocando, eles caminhavam comungando sem nenhuma barreira, mas o pecado fez a separação. Devo lembrar a você que pela força de sua palavra Deus fez os céus e a terra. Ele disse: haja luz e houve luz. Em sua palavra poderosa ele diz e tudo se faz. Mas no 6º dia, quando ele decide criar a raça humana, ele não usa o poder de sua palavra exercido nos 5 primeiros dias. No 6º dia ele usa um outro sentido. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. As nossas palavras também exercem poder e reagem sobre as coisas. Mas no 6º dia ele usa o tato. Ele modela o ser humano, ele lhe sopra nas narinas. Há uma intimidade, há um contato aqui, um contato e uma intimidade que o pecado rompeu, e agora Adão
ao lançar-se aos pés do Salvador, este o sustém, o ergue, o coroa e o saúda. Seja bem-vindo à sua casa. O toque, que abraço, que momento, que coisa extraordinária. Depois de Adão ser coroado, a revelação nos diz que cada um de nós receberá das mãos do próprio Jesus a sua própria coroa. Ele não vai delegar isso ao seu anjo da guarda, mas ele mesmo fará. Você terá uma audiência pessoal com o Salvador, e como nós teremos toda a eternidade do mundo, tempo não será um problema para nós. Estaremos na fila, e quando chegar a nossa vez, essa coroa, o novo nome, a harpa, a palma da vitória, isso será dado das mãos do Salvador diretamente a você, e você poderá dar um abraço nele. Não é incrível? Não é incrível? Pois bem, eu vou pedir para você ir ao Evangelho de Marcos, no capítulo 13, porque este momento que eu acabo de narrar, ele tem dia e ele tem hora marcada. A Bíblia assim promete, a palavra de Deus assim assegura. Marcos, no capítulo 13, você tem isso em paralelo em Mateus capítulo 24 também, mas eu escolhi a versão de Marcos, capítulo 13, o verso 27, a Bíblia diz assim: e ele enviará os anjos e reunirá os seus, o que diz a tua Bíblia? A minha versão diz o mesmo, os seus escolhidos, dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Serva do Senhor diz que criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Aqui a promessa: Deus ajuntará os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Meu irmão, é para esse episódio, para este momento que nós devemos colocar os nossos olhos. É possível que você esteja vivendo um momento difícil, com perguntas não respondidas, com uma aflição que te consome, com o coração apertado, mas eu sugiro a você, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, olhe para este evento, quando o Senhor reunirá os seus, dos quatro cantos da terra. Encontros incríveis e extraordinários se darão por ocasião da segunda vinda de Jesus e do seu retorno a essa terra. Que cena! Que momento, que coisa fantástica. Quem neste momento passa pela sua cabeça você vai querer abraçar quando chegar essa hora? Quem você vai querer abraçar? Quem você vai querer agarrar ao cangote, colocar a sua cabeça no ombro? Pode vir, Natanael. Quem, neste momento, quem passa pela sua cabeça de um momento desse de intimidade, onde você vai poder tocar e ser tocado? Natanael, ore para nós. Deu o horário da oração, não deu? Deu? Você pode se ajoelhar comigo, a gente interrompe aqui o sermão e nós vamos orar nesse dia de vigília. Bondoso Pai que habita nas mais alturas dos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. Bondoso Pai, estamos em festa hoje. Hoje é um dia especial, um dia que seu povo separou para jejuar e orar e participar de uma vigília. Ó Santo Deus, quanta coisa boa já aconteceu aqui hoje. A começar pela escola sabatina, tivemos o estudo da lição que falou sobre Abraão. No final, bondoso Pai, tivemos uma música cantada por sua mãe e seus dois filhos. Em seguida, as crianças, ó bondoso Pai, desta igreja, ofereceu uma música para as nossas mães. Depois, bondoso Pai, tivemos uma homenagem para todas as pessoas
que participaram do Domingo da Família. Em seguida, tivemos um trio, 3 jovens tocando os instrumentos. Em seguida, bondoso Pai, 3 meninas da nossa igreja cantaram um trio. Em seguida, o nosso ancião jovem Felipe fez a oração intercessora. Logo em seguida, tivemos o louvor, com a participação de Elias, a sua filha, e o Júnior, abrilhantado com a professora Josilene e todas essas pessoas que tocaram na orquestra. Que dia, bondoso Pai, que dia gostoso é esse. Obrigado, bondoso Pai, porque o Senhor está aqui presente. Graças a Deus. Enquanto tudo isso ocorria, tivemos oração pelo Joisel, pelo Júnior, pelo Elias, pelo Silas. Agora eu estou aqui, ó bondoso Pai, orando por esse dia festivo. E nosso pastor está pregando nesse momento, ó bondoso Pai. Toque a cada um de nós. Amém. Obrigado, bondoso Pai, porque eu sou um Pai de amor. Amém, Pai. E nos abraça Graças com o teu santo e bom Espírito. Continua abençoando o nosso pastor. Em seguida, o encerramento do sermão. Nos abençoe durante esse dia. Tudo isso te peço, bondoso Pai, já te agradeço. E eu faço no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Natanael. Obrigado. Eu sei que esse é um final de semana pesado. Deus te abençoe, viu, meu amigo? Deus te abençoe. É para esse dia, viu, Natanael, que nós aguardamos. Eu sei quem você vai querer abraçar nesse dia. Eu sei. E o Evangelho diz que Deus vai reunir dos 4 cantos da terra. E a promessa é que nós vamos poder abraçar os nossos queridos. Tem dia e hora marcada esse teu abraço. Tem dia e hora marcada. Ainda que nos faltem as respostas, a gente segue confiando e você segue confiando. Tá? As minhas orações também são pela Débora nesse final de semana. Volte algumas páginas, por favor, ao capítulo 25 de Mateus. Você conhece as suas palavras de cor, mas eu gostaria de lê-las. No verso 34 do capítulo 25, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. O que diz a tua Bíblia? Você pode ler comigo? Leia comigo. Vinde, benditos de meu Pai. Leia. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a promessa. É nessas palavras e a partir delas que nós vamos poder abraçar aqueles que hoje nós nos vemos impedidos. E aí se cumprirá a oração de Jesus. E é o último texto dessa manhã, João capítulo 17. Alguns instantes antes de ser preso e de beber o cálice da aflição, Jesus faz uma oração e essa oração alcança a igreja brasileira de Dallas depois de tantos séculos. Verso 24 do capítulo 17 de João, lemos assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Quero que onde eu estiver,
também eles estejam comigo. Essa foi a oração do nosso Senhor Jesus. Esse dia extraordinário está quase chegando. Eu e você podemos estar, às vezes, confusos e machucados por conta de tudo isso que está acontecendo na nossa vida, no nosso país, ao redor de nós. É realmente frustrante a gente perceber que não há melhora em nenhuma área da condição humana. Apesar de todas as vantagens, de todas as descobertas, de todas as evoluções, nós, como raça humana, como família humana, nós não estamos melhorando. E é por isso que a nossa esperança, ela se faz tão necessária numa época como essa. A esperança de que um dia vamos abraçar o nosso Senhor Jesus Cristo e todos aqueles que descansaram na esperança do encontro com o nosso Senhor. É por isso que é tão necessário nós alimentarmos a nossa esperança no retorno de Jesus Cristo e no cumprimento de suas mais ricas e necessárias promessas. E nessa manhã, a minha oração é que eu e você, apesar de algumas dúvidas que temos, possamos confiar naquele que redimiu a nossa alma do pecado, naquele que disse, eu venho sem demora, naquele que orou no seu momento de agonia, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. O meu e o seu lugar é perto do nosso Senhor e perto daqueles nossos amados que tiveram e manifestaram fé nele antes de suspirarem, antes de derramarem, darem o seu último suspiro. Esse dia e esse encontro tem hora marcada e eu e você, na fé que temos no Filho de Deus, vamos viver a maior de todas as experiências possíveis, encontrando o nosso Salvador e os nossos queridos para o abraço mais esperado de nossas vidas. Que Deus nos abençoe.